Como prescrever de forma segura fitoterápicos para cães e gatos? Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês quais são os critérios que devemos levar em consideração quando queremos utilizar as plantas medicinais para tratar os nossos pacientes. Bom, critério número 1, precisamos conhecer a espécie animal com a qual estamos trabalhando. A gente sabe da amplitude que é a medicina veterinária e suas áreas de atuação. Então, a gente tem os animais domésticos, a gente tem os animais silvestres e selvagens, e mesmo dentro dessas grandes classes, a gente vai ter particularidades de cada uma das espécies. Eu trabalho predominantemente com cães e gatos e atendo eventualmente alguns bovinos. E a gente sabe que dentre essas espécies, mesmo sendo todos esses animais domésticos, teremos as particularidades metabólicas. Existem substâncias que determinadas espécies têm maior facilidade ou maior dificuldade de metabolização, de absorção, distribuição ou eliminação. Então, quando a gente olha para farmacodinâmica e para farmacocinética das substâncias de origem vegetal, a gente precisa levar em consideração todas essas características individuais de cada espécie. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, nós precisamos conhecer a espécie vegetal. Por que eu sempre falo isso? Falo no nosso curso Fitovet, a gente tem uma aula inteira sobre esse assunto. Eu digo que é muito importante conhecermos a espécie vegetal, porque nós estamos num país de ampla biodiversidade, com regionalismos, então é muito comum um tutor chegar na clínica ou pedir uma orientação para você de uma planta utilizando o nome popular dessa planta, e muitas vezes o nome popular que esse tutor utiliza, que esse tutor conhece, não é o mesmo nome popular que nós conhecemos, dependendo da região, dependendo das origens desse indivíduo. Então, é muito importante conhecermos as plantas a partir do seu nome científico, né? De que espécies estamos falando? Quando o tutor diz, eu tenho um chazinho, eu dou um chazinho para o meu animal, é um pezinho de hortelã que eu tenho lá em casa, será que é hortelã mesmo? Será que não é uma menta? Será que não é melissa? Que são plantas que são facilmente confundíveis, então é preciso conhecer a espécie vegetal com a qual estamos trabalhando. Além disso, é preciso conhecer o que compõe essa planta. Quais são as substâncias químicas que são capazes de gerar o efeito farmacológico, de gerar o efeito terapêutico. Então, são substâncias majoritárias que são oriundas do que chamamos do metabolismo secundário das plantas. Então, essas substâncias, elas são produzidas pelas plantas e há uma especificidade em relação à espécie vegetal, ou seja, cada espécie vegetal possui os seus fitoativos, possuem os seus marcadores, que são as substâncias que norteiam a atividade farmacológica da planta. Conhecer isso é fundamental, porque à medida que a gente conhece quais são os fitoativos daquela espécie vegetal, a gente consegue voltar lá no critério número 1 e perceber e conhecer se a espécie animal com a qual trabalhamos tem condições orgânicas e biológicas de fazer uso dessa substância. É seguro eu prescrever esta substância para esta espécie animal? Só há um jeito de sabermos isso, conhecendo a fisiologia da espécie e conhecendo os compostos majoritários que aquela planta possui. Um outro aspecto que também precisamos levar em consideração: essas substâncias majoritárias, elas fazem interações medicamentosas com substâncias que esses animais já estão ingerindo, né? Então, podem haver interações com medicamentos, interações com nutrientes. A gente tem interações que são antagônicas, que impedem a absorção de substâncias ou neutralizam determinadas substâncias, ou a gente pode ter ações sinérgicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de plantas com atuação em sistema nervoso central,
atuação em receptores GABA, e nós temos um paciente que fazem uso de substâncias, de medicamentos, como o fenobarbital, por exemplo, teremos ali uma ação sinérgica da planta, da droga vegetal e da droga convencional alopática que esse indivíduo está usando, certo? Então, precisamos considerar o animal, precisamos considerar essas interações medicamentosas e precisamos considerar o preparo da substância, né? A forma que se utiliza essa substância. Será que essa forma farmacêutica é a forma ideal para que seja alcançado o objetivo terapêutico? Será que é melhor prescrevermos na forma de chá, ou na forma de extrato, ou de tintura, ou uso tópico? Então, para cada uma das condições, para cada espécie vegetal que nós trabalhamos, é preciso ter esses critérios, é preciso avaliar o passo a passo de tudo isso que eu falei até agora. E, por fim, o tópico número 3, e não menos importante, é a dose que vai ser utilizada. Costumo falar bastante sobre as doses, tanto dentro do curso quanto fora dele. É muito importante considerarmos as doses seguras para a prescrição desses fitoterápicos. Os cães, os gatos, não são pequenos humanos, não são crianças. Nós não podemos simplesmente fazermos uma regra de 3 do que é utilizado em humanos e transpormos isso para os animais. Existem métodos bem seguros, bem estudados, bem fundamentados, que utilizamos para fazermos as extrapolações das doses. Existem tabelas e cálculos bem seguros que utilizamos para fazer isso. Então, todos esses critérios, critério número 1, espécie animal, critério número 2, espécie vegetal, e o critério número 3, a extrapolação das doses, são 3 critérios fundamentais para a prescrição segura e eficaz dos fitoterápicos. Não adianta prescrevermos uma planta que tem uma ação terapêutica, mas que a dose está inadequada. A dose é uma dose que não traz eficácia ou que traz toxicidade. O problema não está resolvido, inclusive geraremos um outro problema. Por isso é tão importante conhecer os pilares de uma prescrição segura e eficaz de fitoterápicos para cães e gatos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, vem para o curso Fitovet. Lá no nosso site tem um vídeo que eu explico em detalhes como que esse curso funciona, tem todo o cronograma do curso. Entra lá, dá uma olhada e eu espero que a gente se encontre em breve.